Olá pessoal, como você vai? Espero que você vá bem. Eu sou o Dr. Nelson Barradas, fisioterapeuta há 23 anos, professor universitário há 22 anos, especialista em fisioterapia traumatológica e ortopédica, com uma subespecialidade em joelho. E eu estou aqui dando sequência nessa série de vídeos sobre lesão de joelho, porque é um dos vídeos mais visitados na minha página, mais comentados, aonde se tem mais dúvidas. Então, eu estou dando a sequência, o que é uma lesão ligamentar, quais são os sinais e sintomas, por que meu joelho está travado, isso tudo a gente vai falando. Mas nesse momento, eu quero falar com vocês a respeito dos sinais e sintomas, que é algo muito perguntado, né? Como é que eu sei que eu posso estar com uma lesão de joelho? Então a gente sempre lembra que para se confirmar o diagnóstico, tanto médico quanto diagnóstico fisioterapêutico, eu tenho que passar por uma consulta médica para diagnosticar se realmente houve uma ruptura do ligamento, ou uma consulta com o fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta ele também possui recursos a níveis de exame físico para confirmar a lesão. Tudo bem? Mas isso aqui já é para você já ir se preparando para quando tiver junto desse profissional, passar o máximo de informação a respeito do que está acontecendo contigo. Então, quando a gente fala de lesão ligamentar, a primeira coisa que acontece, que é uma queixa comum, é o chamado quadro álgico. O que é quadro álgico? Dor. Então, no momento da lesão, você terá dor. Quanto mais recente for a lesão, a chamada fase aguda, que perdura entre as primeiras 24 horas até 72 horas, ou seja, do primeiro dia até o terceiro dia da lesão, é chamada de fase aguda, e você tende a apresentar essa dor ao repouso, que piora com o movimento, ok? E comumente apresenta um edema, um inchaço também no joelho, tá legal? Então, no ato da lesão, nós temos outros vídeos que eu explico como é que é comumente lesado. O ligamento mais frequentemente lesado é o ligamento cruzado anterior, né? Movimento rotacional. Então você fez o movimento rotacional, provavelmente houve ruptura do ligamento cruzado anterior, o mais frequentemente lesado, e imediatamente você deverá estar apresentando dor, que você repara que piora quando você tenta mudar o seu joelho de direção. Essa dor, ela é comumente, junto com a dor, apresenta-se também um inchaço, que ele pode acontecer imediatamente ou após as primeiras horas. Esse teu joelho você vai reparando que ele vai inchando. Vulgarmente chamam por aí, eu estou com água no joelho, eu tirei água do joelho, vira e mexe, meu joelho está inchado. É o chamado edema de joelho, tá? Que pode ocasionar até o chamado derrame articular, né? Quando há, além de líquido, né, proveniente da lesão, quando se encontra também sangue na articulação, né, chamado de derrame articular. E isso é característica na fase aguda. Ah, doutor, já tenho 10 dias que eu estou sentindo. Então lembra, primeiro ao terceiro dia, fase aguda. A partir do quarto dia, você já está entrando numa fase subaguda. A tendência é que essa dor já desapareça com repouso, mas ao movimento, ao subir e descer escada, ao movimento de rotação do tronco, né? Você virar o tronco em cima do teu joelho, você percebe que tem a dor. Então, após o quarto dia, após o terceiro, do terceiro para o quarto dia, já é característico uma dor mais ligada ao movimento. Esse edema, que logo no começo você percebeu que ele estava maior, a tendência é que ele já se estabilize, né? E esteja um pouco mais condensado, ou seja, antes você apertava, palpava, você percebia que ele afundava com mais facilidade.
a tendência agora é que ele fique o chamado edema duro, cacifo positivo, duro, ele já começa a ficar com o líquido um pouco mais condensado, um pouco mais espesso, ok? Então, ó, mediante a dor e o edema que se forma, você vai apresentar uma diminuição do arco de movimento. Você está reparando aí que está sendo difícil você dobrar o joelho principalmente, né? Você fletir o joelho. Por quê? Por conta da lesão e por conta desse edema que se formou também. Esse líquido que está dentro da tua articulação atrapalha você de dobrar esse joelho principalmente, tá certo? Em uma fase mais tardia, ou seja, subaguda, depois do 4º dia, ou que a gente encontra muito no consultório de fisioterapia, uma lesão mais antiga, com mais de 21 dias, é chamada uma lesão crônica. Então, a gente já costuma perceber o quê? Uma diminuição da massa muscular. Se você está vendo esse vídeo, pô doutor, já tem 2, 3 meses, eu estou percebendo que a minha perna está ficando mais fina, a minha coxa está ficando mais fina. Por quê? Porque você está apresentando diminuição de massa muscular, a chamada hipotrofia. Por quê? É o movimento da articulação diariamente que mantém a tua massa muscular. Como você está sem movimentar, mas eu não estou engessado, mas você lembra que eu falei agora há pouco? Você não está conseguindo dobrar esse joelho, então você está deixando de dar estímulo à musculatura, e com isso você percebe que a tua perna ela fica mais fina, e quanto mais tempo você ficar nesse quadro, você vai apresentar o quê? Uma diminuição de força muscular. Quanto menos massa muscular você tem, menos força muscular você vai apresentar. Vamos fazer aqui uma analogia contrária? Quando você vai para a academia, você começa a malhar, treinar, começa a ganhar massa muscular, a tendência é que você tenha mais força. Por quê? Você está num processo de hipertrofia, você está aumentando a massa muscular, consequentemente você aumenta a tua força. Agora aqui o processo é o contrário, você está entrando no que a gente chama de síndrome de desuso, ou de imobilismo, que eu também tenho um vídeo gravado sobre isso. Então quanto menos eu movimento, menos massa muscular eu vou ter, menos força muscular eu vou ter também, tá? Instabilidade articular. O que é isso, doutor? Falseio. Você está percebendo que a tua perna está falseando, você, se bobear, você já até caiu, né? Você andando, você perdeu a força, caiu e ficou até olhando, pô, quem foi que me empurrou? Isso é uma queixa característica. Doutor, eu estava andando na rua, parece que me empurraram. Mas na realidade, por quê? Porque essa diminuição de força muscular gera uma instabilidade articular, ou seja, a musculatura é que junto com o ligamento ajuda a sustentar a tua articulação. Então pensa comigo, teu ligamento está rompido, a tua força muscular está diminuída, então a tendência é que não suporte, esse joelho não suporta mais o peso do teu corpo. Desculpa, se você estiver acima do peso ainda, vai ser mais difícil dessa articulação aguentar o peso do teu corpo. Então é comum histórico de falseio e até de queda, que é um perigo, porque muitas das vezes essa queda pode ocasionar até outro tipo de lesão, como uma fratura. Retrações musculares, você vai perceber que quando você tenta dobrar o seu joelho, a parte anterior da sua coxa você sente que está puxando. Por quê? Por conta da falta de movimento. O movimento diário não só estimula o ganho de massa muscular, como também mantém a nossa fibra muscular alongada, porque o nosso músculo trabalha contraindo e relaxando, contraindo e relaxando. Quando a gente para de movimentar, essa fibra muscular começa a retrair. Então você vai perceber um repuxão, entre aspas, né? Um termo muito comum do paciente. A minha perna parece que está repuxando. E esse é um tipo de dor característico quando vão tratar. E o fisioterapeuta que não tem experiência com isso, acha que ele está sentindo dor dentro do joelho. Mas na realidade é uma consequência da falta de movimento. E consequentemente, esse paciente ele vai ter uma alteração da marcha. Se ele tiver com marcha, dependendo do grau de lesão, né,
ele pode estar utilizando uma muleta, 2 muletas, tá? Ou então a chamada marcha claudicante, que é aquela vulgo mancar, tô mancando, não consigo jogar peso. E muitas das vezes esse paciente começa até a se queixar de dor no outro joelho. Tô com dor no outro joelho. Por quê? Porque você está jogando peso mais no outro joelho do que no joelho lesado. Por isso que você está mancando, é uma marcha antálgica. Você está fazendo isso para acabar com você sentir menos dor. E a propriocepção é algo que precisa ser trabalhado. O que é a propriocepção, doutor? A propriocepção é o fato de você andar, você tem receptores na articulação, no músculo, no tendão, dentro da tua articulação, para quê? Para você não precisar andar olhando para o pé. Você pode reparar aí que se você tiver com a lesão, você está precisando olhar para o teu pé, porque você está sem a noção do posicionamento do seu membro inferior, da sua articulação. Isso é característico, por conta também de quê? Da falta do movimento. Tá legal, meu amado? E é só uma coisa aqui que ficou faltando. Quando eu falei da hipotrofia, que é diminuição de massa muscular, você está percebendo que a tua perna está mais fina, provavelmente você está percebendo também que ela está hipotônica, ou seja, ela está flácida. Isso tudo oriundo também da falta de movimento. Tá bom, meu amado? Por isso que você precisa ter esse diagnóstico quanto antes, né? Para começar a fisioterapia através de cinesioterapia, que são exercícios terapêuticos, porque aparelho nenhum consegue restabelecer todas essas disfunções apresentadas. Tá bom? Se você gostou, deixa um like aí na página, deixa um comentário. Se você não se inscreveu, se inscreve aí no nosso canal, que a gente vai estar aprofundando isso aí, tá bom? Estou aqui para te ajudar. Deus te abençoe. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa, com a sua família. Um beijo e até o próximo.